A paz do Senhor, abençoados. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, né? Nos foi solicitado que explicássemos Números, o capítulo 2. Por ser um capítulo bastante informativo, descritivo, eu coloquei este infográfico, fiz esse infográfico para que fique mais claro tudo o que está dizendo ali em Números no capítulo 2. Ele vai trazer a ordem das tribos no acampamento de Israel. O que não aparece aí são os nomes dos príncipes das tribos. Nós temos as tribos, né? De Benjamim, Efraim, Manassés, Gade, Ruben, Simeão, Aser, Dan, Naphtali, Isacar, Judá e Zebulon, mas não temos o nome dos príncipes que aparece nos versículos do capítulo 2 de Números. Vejamos então, essa parte branca aqui, ela aborda alguns dos versículos do capítulo 3. Como nós iríamos falar sobre a distribuição das tribos, já colocamos a distribuição dos levitas também, que vai aparecer no capítulo 3. Por exemplo, nos versículos 23 e 24 do capítulo 3, nós temos onde deveriam ficar os gersonitas, descendentes de Gerson. Eles deveriam ficar ao ocidente. Foram contados 7.500 apenas os homens de um mês para cima. E aqui tinha todas as famílias deles, né? Depois, nos versículos 28 e 29, fala que os coatitas deveriam ficar ao sul. E foram contados, dos descendentes de Coate, 8.600 homens de um mês para cima. Depois, ao norte, está descrito nos versículos 34 e 35 que deveriam ficar os meraritas, os descendentes de Merari, dos quais foram contados 6.200 homens de um mês para cima. E o versículo 38, Deus ordena a Moisés que ele, Arão e os sacerdotes, suas famílias e os sacerdotes, fiquem ao oriente, ou seja, à frente do tabernáculo. Todas as informações do quadro branco são do capítulo 3 de Números. No quadro amarelo, nós temos o capítulo 2 de Números, né, que começa com a tribo de Judá. Deus ordena que a tribo de Judá acampe ao oriente, também à frente do tabernáculo. E aí, na tribo de Judá foram contados 74.600 homens de guerra. Depois, na tribo de Issacar, foram contados 54.400 e na tribo de Zebulon, 57.400 homens de guerra. Só os homens de guerra. Somando 186.000 homens de guerra, que são chamados de o exército de Judá. Geralmente, eles levam o nome do que está aqui no centro do infográfico, o exército de Judá. O exército de Ruben contava com um total de 151.450 homens de guerra, sendo 59.300 da tribo de Simeão, 46.500 da tribo de Ruben, 45.650 da tribo de Gade, que deveria acampar-se ao sul do arraial. O exército de Efraim somava 108.100 homens de guerra, dos quais 32.200 era da tribo de Manassés, 40.500 era da tribo de Efraim, 35.400 da tribo de Benjamim. E ao norte ficou a tribo de Dan. A tribo de Dan, a tribo de Aser e a tribo de Naphtali, cujo exército de Dan somava 157.600 homens de guerra, 53.400 de Naphtali, 62.600 de Dan e 41.500 de Aser. Né? O versículo 9 traz a soma do exército de Judá, versículo 9, capítulo 2. O versículo 16 traz a soma do exército de Ruben. O versículo 24
traz a soma do exército de Efraim, e o versículo 31 traz a soma do exército de Dan. Ao todo, só de homens de guerra, ao redor do tabernáculo, após o acampamento dos levitas, haviam 603.500 homens de guerra. Essas informações nos dão a dimensão do que era o arraial de Israel, o acampamento, quando eles acampavam, né, que a nuvem parava sobre o tabernáculo, Deus indicando o lugar que eles deveriam acampar. Deus abençoe a todos.